Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa última aula do quadrimestre, né, do componente de grandes linhagens. Hoje vamos falar do grupo que praticamente todo mundo tem contato, todo mundo conhece. Quando a gente pede para falar algum animal, acho que 90% das pessoas vão falar um mamífero, vão falar uma ave, né, um réptil. Então a gente chega naquele grupo dos vertebrados, né? Mas aí, antes disso, antes de falar dos vertebrados, que aí a gente vai estar na, na linhagem, no filo dos Chordata, vamos falar um outro grupo um pouquinho mais abrangente, que é o grupo dos deuterostomados, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, são os deuterostomados. Aqui, para vocês lembrarem, quem que são os deuterostômia ou deuterostomados? Representa esse grupo aqui, ó, né? Então, é aquele grupo que estava faltando a gente falar nas nossas aulas. Então, lembrando que a gente já falou dos poríferos, falou dos quinidários, anelídeo, molusco, plateuminte, os nemátodas, nematomorfas e os artrópodes, né, passando também por tardígrada e unicófora. Então, assim, a gente conseguiu abordar grande parte dos filos animais, né? Apesar de terem outros filos, assim, vários outros filos, eles reúnem um número muito pequeno de espécies. Então, a gente não consegue abordar todos os filos, a gente acaba falando daqueles mais diversos, de maior importância, né? Então, hoje, a gente vai falar desse grupo aqui, os deuterostomados, ok? Então, a gente vai diferenciar deuterostômia de protostômia. Boa noite, Carol. Então, a gente tinha comentado um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário de protostômia, né, os protostomados, e a gente lembra uma característica bem importante, algumas características importantes, né? Todos eles são bilaterais, né? Eles são triblásticos, ok? Isso vale tanto para deuterostômia como protostômia. Os protostomados têm a formação da boca a partir do blastóporo, enquanto que uma diferenciação bem importante de protostômia para deuterostômia é que o blastóporo ele vai, ele vai formar o ânus nos deuterostomados. E aí eles também apresentam outro tipo de desenvolvimento e clivagem, que é a clivagem radial, ao invés de clivagem espiral. Aqui. Beleza? Então, como a gente já estava comentando, né, que se eu pedir para vocês falarem um animal que vem na cabeça agora, no final do quadrimestre, é possível que muita gente fale molusco, um anelídeo, um artrópode, mas lá no comecinho do quadrimestre, isso seria um pouquinho diferente. Né? Então, dentre os 34 filos animais existentes, os vertebrados, eles estão aqui dentro de Chordata. Vertebrata está aqui dentro. Então, todos os mamíferos, as aves, os répteis, os peixes, os anfíbios, todo mundo está aqui dentro em um único filo, tá? Todos eles estão dentro de um filo aqui, ó, que são os cordados. E aí, quando a gente vai relacionar os vertebrados com os outros animais, se a gente quer retomar a ideia de ancestralidade, se a gente quer falar quem que é o invertebrado mais próximo dos cordados, dos vertebrados,
A gente pode falar, por exemplo, cefalocordata, urocordata, mas aí são grupos pouco conhecidos, tá? Aquele grupo de invertebrado bastante conhecido e que tem um grau de parentesco mais próximo com os cordados são os equinodermadas, os equinodermata ou equinodermados, beleza? Que são as estrelas do mar, os ouriços, a bolacha da praia, o pepino do mar, todos eles estão dentro do filo Equinodermata. E eles são, assim, mais próximos dos vertebrados porque eles também são deuterostomados. Beleza? Então, a gente pode ver que eles compartilham aqui um ancestral comum, que dá origem aos equinodermato de um lado e aos cordato do outro. Então, a gente pode falar que, de acordo com essa filogenia aqui, ó, eles são grupos irmãos. Ok? Na verdade, a gente tem outros grupinhos aqui, certo? Mas eles têm um grau de parentesco. Tudo bem? Então a gente começou o componente falando lá dos animais mais basais, né? Os animais mais simples. Então, se tem algo que tem que ficar nesse componente para vocês, é que a gente não pode falar animais mais evoluídos do que outros. A gente tem animais mais basais, certo? Então, dentro de Deuterostômio, eles compartilham essas características aqui, ó. Então, o ancestral deuterostomado, ele apresenta uma boca que não é derivada do blastóporo, desenvolvimento embrionário e clivagem por formação do celoma por enterocelia, fendas branquiais na laringe e clivagem radial. Então, aqui a gente tem os cordados e os equinodermata. Então, todos eles são animais, são filos que têm origem marinha. Isso é importante também. Então, todos têm ancestrais marinhos. Beleza, gente? Então, a gente conseguiu falar assim, colocar essa ideia de ancestralidade, de origem comum desses dois grupos dentro de deuterostomados. Agora vamos falar um pouquinho de equinodermata. Esse nome, uma coisa interessante da biologia é quando a gente vai aprendendo a decifrar os nomes. O que que é dérmata? Essa palavra aqui, esse derme, lembra o que para vocês? Pele. E equinos? Espinho, né? Espinho. Então, são animais com espinhos na derme. E a gente consegue observar, né, quando a gente vê uma estrela do mar, um ouriço, que são cheios de projeções, né? Eles são mais evidentes, né, bem mais evidentes nos ouriços, certo? Mas assim, nas estrelas do mar, internamente nos pepinos, nas serpentes marinhas, que são os ofiuroides, eles apresentam um esqueleto calcário, tá? E esse esqueleto calcário, ele pode ser revestido por espinhos também. Então, eles formam os ciclos, ok? E é interessante que eles apresentam, assim, um,
o meio interno que tem contato com o meio externo. Então, a água do mar, ela corre praticamente dentro do organismo também. Isso serve como um meio de um sistema de transporte, tá? A gente consegue ver em alguns organismos uma abertura que é chamada de madreporito. Então, esse madreporito e a posição dele, ele é importante porque é onde vai fazer a captação do, da água do mar, né? São animais basicamente marinhos, né, do meio externo, e esse meio externo vai circular dentro do organismo através de canais, né, chamado sistema hidrovascular, beleza? Então eles apresentam uma constituição, um estilo de vida assim bem diferente dos outros organismos também. O que vocês podem me falar assim de características gerais dos equinodermos? O que vocês conhecem deles? Todo mundo já viu uma estrela do mar com o braço quebrado? Eles apresentam simetria. Que tipo de simetria, Kevin? Uma simetria radial pentâmera ou pentarradial, né? Geralmente em 5 braços, né? Ou uma origem pentâmera. Okay? Podem até ter mais braços, mas costuma ter uma origem pentâmera. E esses braços, ou o organismo de forma geral, tem uma capacidade de regeneração bastante grande. Né? Isso é bem interessante neles. E apesar deles apresentarem, enquanto adultos, essa simetria pentâmera, a larva, assim que o organismo eclode do ovo, né, ou quando ele nasce, ele apresenta uma larva radial, quer dizer, uma larva bilateral, simétrica. Então, a origem, o organismo tem uma origem bilateral. Por isso que a gente fala que eles estão aqui dentro, eles são bilatéria, ok? Posteriormente, durante o seu desenvolvimento embrionário, depois que a larva eclode, essa larva começa a sofrer mudanças na forma corpórea e aí ela vai ganhando uma simetria radial pentâmera ou pentarradial. E aí, ao invés de ter uma simetria bilateral típica, onde a gente consegue ver cabeça, né, ou parte anterior e parte posterior, esse animal passa a ter uma simetria pentâmera e o eixo do corpo ele é oral e aboral. Tá? O eixo ou a face oral é onde vai portar a boca. E geralmente é para baixo, mas pode ter algumas vezes a superfície oral voltada para cima também. Então não tem mais parte da frente e parte de trás, né, como a gente está vendo nos organismos bilaterais. Ela passa a apresentar uma superfície oral e aboral. Lembra muito o das águas-vivas, né, dos quinidários. Em coroa é muito comum a gente encontrar, né, principalmente ouriços. Quando a gente faz caminhada na maré baixa, a gente encontra muito ouriço, muita bolacha da praia. Tá? Inclusive, encontra algumas estrelas também, né? E são um pouquinho mais difíceis de encontrar. A gente acaba achando que é estrela do mar também, mas eles são de uma outra classe. A gente chama eles de serpentes marinhas. São os ofiuroides.
E para quem presta um pouquinho mais de atenção também nas caminhadas, é comum a gente encontrar os pepinos do mar. Alguém já viu? Eu já, eu já vi algumas vezes pepino do mar lá em Coroa. Ah, beleza, gente. Ah, então, o pepino do mar, ele tem uma... Parece que tem, assim, uma parte da frente e uma parte de trás, tá? Mas, ainda assim, ele apresenta a superfície oral, tá? Tá? Aqui a superfície oral e para cá a superfície aboral. E ele também tem uma simetria pentarradial, porque a hora que a gente vai ver, ele tem 5 faixas. Aqui a gente consegue ver 3, mas como se do lado de trás dele tivesse mais 2. Então, ele continua mantendo uma simetria pentarradial. Okay? Nos ouriços, a gente consegue ver a estrutura que eles utilizam para alimentação. Tá? Caso vocês encontrem um ouriço que morreu recentemente, a gente consegue ver essa estrutura aqui, ó. Ela é chamada de lanterna de Aristóteles. É como se fossem uns dentículos, né, cheio de músculo, e o animal usa. Ele protrai isso para fora e fica raspando o substrato. Tá? É bem comum a gente encontrar os ouriços nas fendas das rochas, né? Quando a maré está baixando. Então eles ficam bem presos lá. E eles usam esses dentículos para ir raspando o fundo e se alimentando. Então, praticamente, eles ficam raspando algas, detritos, matéria orgânica que está crescendo nesse material, né, nessas rochas, nesse substrato. Beleza? E é bem comum, né, a gente encontrar as carapaças, né, o endoesqueleto deles depois que eles morrem. Então, é notável que eles apresentam um endoesqueleto calcário. Ok? Então, para a gente não perder muito tempo, né, a gente tem que falar de todos os vertebrados ainda hoje. A gente entra no grupo agora dos vertebrados. Vocês lembram qual que era a diversidade de artrópodes que eu comentei com vocês lá atrás? Só para a gente fazer uma comparação em número de espécies. De artrópodes, são conhecidas mais de 1 milhão de espécies de artrópodes. Tá? De besouros, a gente tem perto de 300 mil espécies de besouros, só de coleópteros. De Lepidóptera, que são borboletas e mariposas, a gente tem assim por baixo 110 mil espécies conhecidas. Aranhas, aracnídeos em geral, a gente tem 70 mil espécies. Então aqui são os besouros, borboletas e mariposas. E aqui aracnídeos. Então, para a gente... Estou colocando esses números para quê? Para a gente ter uma ideia e fazer um comparativo. Porque os vertebrados, que são os animais de maior porte, né, que chamam mais atenção, a diversidade deles é de 50 mil espécies. E são aqueles que estão na lista de extinção e que estão sendo extintos de uma forma muito mais rápida também, né, devido ao seu grande porte e importância econômica e tudo mais. Ok? Aí, dessas 50 mil espécies de vertebrados,
praticamente metade delas, aqui são os actinopterigi, que são peixes ósseos. Então, somando peixes ósseos com as lampreias, peixe-bruxa e os tubarões, a gente vai ter aí perto de 25 mil espécies de peixes. Ok? Então, metade dos vertebrados são peixes. Depois a gente tem os anuros, serpentes e lagartos, crocodilos, aves e mamíferos. Então, os mamíferos tão queridos por todos têm uma diversidade relativamente baixa de espécies. E aí, mais impressionante, se a gente for tirar daqui, ó, dessas 4 mil, 2 mil espécies, mais ou menos, são roedores. Mais umas 1.000 espécies, perto disso, são morcegos. Ou seja, os bichinhos fofinhos, bonitinhos, que todo mundo gosta, eles são muito poucos em termos de espécie. Então, a fofofauna, que todo mundo gosta de ver e tem dó e se apaixona, é uma diversidade muito, muito pequena, muito baixa. Então, mesmo dentro os mamíferos, né, que são os animais fofinhos, bonitinhos e queridos, metade deles são roedores, ratinhos, né, de forma geral. Um terço, né, 1.000 espécies são morcegos, rato que voa. Então, o panda, os felinos e a ordem carnívora, né, de forma geral, é muito baixa em termos de espécie. Então, a hora que a gente vai falar de cordata, qual que é uma característica importante compartilhada por todos os cordados? Aqui, ó, a notocorda, cordão nervoso dorsal, oco, fendas faríngeas, cauda pós-anal e endóstilo. Tudo isso daqui a gente compartilha com o nosso ancestral cordata, ou cordado. Beleza? E aqui a gente tem uma árvore filogenética, né? Uma filogenia bem ampla dos dos cordados. Tá? A gente vai poder falar vertebrata, ou melhor, craniata, a partir daqui, ó, quando tem a presença de uma cabeça, um crânio, ok? Porque as vértebras, ó, quem a gente chama de vertebrado é a partir desse grupinho aqui. Então a gente vai ter as lampreias, os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, e aqui a gente entra nos tetrápodes. São os animais de 4 pernas. Então, para a gente falar um pouquinho do um possível ancestral cordado, né, aquele ancestral que pode ter dado origem aos demais cordados e vertebrados, provavelmente era um animal parecido com esse arquétipo aqui, é mais um modelo do que um esquema de um animal verdadeiro, tá? Então, acredita-se, né, que ele apresentava uma nadadeira, que seria uma cauda pós-anal simples, cloaca, coração. Aqui que é a característica, né, do tubo neural oco. Não sei se vocês estão vendo minha caneta dessa cor, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Então, aqui o tubo neural associado a uma vesícula cerebral, que mais para frente
vai ser desenvolvida no cérebro desses animais, fendas branquiais, que nos peixes, por exemplo, é o que a gente vê das guelras, né? E internamente os arcos branquiais. Ok? E a notocorda aqui em preto, que seria aquela estrutura de sustentação do corpo. Então, o animal não tem um esqueleto ainda, ele tem uma notocorda. Então, os músculos, eles se prendem a essa notocorda. É ela que dá sustentação ao corpo do animal. Então, a gente pensa assim, a notocorda como sendo um cordão cartilaginoso que dá sustentação para ele, para o animal. Para quem já viu quando a gente compra o refil daquelas colas quentes, né, aquele bastãozinho de cola, que é rígido, só que ele é meio molengato, né? A notocorda é como se fosse mais ou menos aquilo, uma estrutura parecida com aquilo, tá? Então aqui é um arquétipo de, de um animal ancestral dos cordados e vertebrados. Ok, então um cordado é um peixe? Não necessariamente. Ele é um ancestral desse grupo que a gente chama de peixe. E aí, peixe é um termo bastante genérico, na verdade. Peixe não representa uma classe, um agrupamento monofilético. É um agrupamento de várias linhagens diferentes que a gente convencionou chamar de peixe. Tá? Então, tubarão é peixe? A gente normalmente chama um tubarão de peixe, mas ele é um condricte. Ele é um peixe cartilaginoso. Aqui a gente tem um exemplo de uma lampreia, que é um peixe agnata. Então, o que é um peixe agnata? É um peixe que não apresenta mandíbula. Então, os cordados, eles não apresentavam mandíbula. A gente está vendo aqui, olha. Eles tinham uma abertura oral e o endóstilo, certo? Então, no desenvolvimento de outras linhagens evolutivas, a mandíbula foi algo que surgiu posteriormente, tá? E a lampreia e os peixes bruxa são tidos como animais basais ainda na linhagem evolutiva, não apresentam uma, uma mandíbula. Eles têm boca, só que essa boca não tem capacidade de abrir e fechar. Quer dizer, abre e fecha muscularmente, mas não tem uma estrutura óssea, conhecida como mandíbula. Tá? Então, a partir de um certo momento, os peixes passaram a ser mandibulados, que é uma estrutura que dá uma vantagem evolutiva para capturar a presa, né? Por exemplo, as lampreias, eles apresentam essa boca cheia de esses dentículos aqui, que usam para se fixar no hospedeiro. Só que elas não conseguem morder, só se fixam, são parasitas. Tá? Então a gente chama de peixe todo mundo que está aqui dentro. A minha caneta está só falhando hoje. Aqui. Então, o que a gente chama de peixe é todo mundo que está misturado aqui. Então, os mais comuns, os mais diversos, são os peixes ossos, de fato, né? Por exemplo, o Nemo. Os condrictes, que são tubarões, raias, cação,
Na verdade, cação é só um termo alternativo de tubarão, né? Tubarão de pequeno porte. Então, quem está comendo cação está comendo tubarão, né? Os peixes agnatas e os peixes pulmonados, o sarcopterige. Aqui o sarcopterige, eles envolvem também peixes de nadadeira lobada. Então, os teleósteos, eles são peixes de nadadeira raiada, tem raios na nadadeira, e o sarcopterige tem ossos e músculos nas nadadeiras. Aqui eu tenho um exemplo, o exemplo de algumas espécies que são sarcopterige. Ih, gente, tá difícil aqui. Pré-marcando para vocês. Sarcopterige. Sarco vem de muscular, tá? Músculo. Então, quando, por exemplo, na área médica, quando uma pessoa fala que está com sarcoma, é um câncer em determinado músculo do corpo, tá? Então, associem sarco com músculo ou muscular. Tá? E aí a gente tem conhecido que um grupo de sarcopterige, peixes com nadadeira lobada, tá? E peixes que apresentavam pulmões, peixes de pinói, eles são os ancestrais dos tetrápodes terrestres. Então, algum animal relacionado com o peixe sarcopterige, que deu origem a ele, o ancestral do sarcopterige, que foi o organismo que iniciou a colonização do ambiente terrestre. Tá? Então, até essa época, que a gente vai estar falando aí de 400 milhões de anos atrás, a vida era praticamente aquática, nos oceanos. Então, esses organismos passaram a sair um pouquinho de fora da água, tá? Dar os primeiros passos, na verdade, a primeira rastejada no ambiente terrestre. Então, diferentemente do ambiente aquático, o ambiente terrestre não tinha predadores, né? Então, uma maior disponibilidade de alimento por conta das plantas que já ocupavam esse ambiente, né? Uma maior quantidade de oxigênio em comparação ao ambiente aquático. Só que a gente está falando de peixes saindo da água e tentando sobreviver nesse ambiente seco, né? Então, é claro que eles tiveram grandes problemas, né? Adaptativos, por exemplo, de dessecação, sustentação corporal, né? A hora que o peso fora da água é muito maior do que o peso dentro da água, e captação de estímulos sensoriais. Então, uma série de fatores que ainda assim acabou deixando esses animais presos por um tempo limitado aos ambientes aquáticos, né? Ou esse intermédio entre ambiente aquático e terrestre. A conquista do ambiente aquático terrestre pelos tetrápodes é assim um tema de umas 2 aulas. Estou tentando simplificar bastante aqui para a gente fazer esse link, tá? Entre os peixes e o próximo grupo que a gente vai falar dos tetrápodes, certo? Então, a hora que a gente fala, ou quando a gente pensa, né, os primeiros tetrápodes terrestres, eles não eram anfíbios. Os anfíbios são animais modernos,
na hora que a gente está falando de um deles aqui, né? Então, os primeiros animais que saíram da água e começaram a ocupar o ambiente terrestre foram peixes pulmonados sarcopterídeos, né, com nadadeiras lobadas. Então, aqui a gente tem um exemplo desses primeiros animais, né, os primeiros tetrápodes. Pessoal, podem ir perguntando, tá bom? Eu estou avançando com a aula, porque a gente tem diversos grupinhos, mas dúvidas, questões, vão parando, vão perguntando. Ok, então seguindo, passando agora para o grupo dos anfíbios, quem são os anfíbios? Né? A classe anfíbia ela é composta por três grupinhos principais. A ordem Urodela, caudata, né? A ordem caudata também, são tetrápodes. Na verdade, todos eles são tetrápodes, né? E aqui é um exemplo de uma salamandra. Essa aqui, por exemplo, é a Axolote, o gênero Axolote. Para quem é fã de Pokémon, já está associando o, o bichinho ao, ao Pokémon, né? Eu não lembro se tem o nome de Pokémon associado a ele, mas esse aqui é o gênero dessa salamandra. Tá? E o que ela apresenta aqui externamente? Opa, aqui ó. Alguém sabe me falar o que é isso? Essas estruturas, esses pelinhos, são brânquias, brânquias externas. Então é um animal que vive praticamente toda a vida em ambiente aquático, né? Então essa é uma salamandra aquática e aqui a gente tem uma salamandra terrestre, certo? Então elas parecem assim muito um sapinho com cauda, né? Então, enquanto a ordem Anura apresenta corpos relativamente curtos, não tem cauda, eles não apresentam cauda, e tem uma adaptação para o salto, para a locomoção do tipo saltitante, né? As salamandras andam mais se rastejando do que saltando, elas não são adaptadas ao salto. E é interessante que todos eles, de uma forma geral, são predadores. Não sei se vocês já pararam para pensar naquilo que um sapo ou uma perereca come. É claro que vocês já viram comendo bichinhos, né, insetos, artrópodes, mas de forma geral não existe espécies fitófagas, né, que se alimentam de plantas. Então são praticamente predadoras, em sua grande maioria. Todos eles, tá? Então aqui a gente tem a ordem Caudata, aqui e aqui. Anura e Ápoda ou Gimnofiona, que são as cobras cegas. Então, vocês têm que tomar cuidado só para não confundir, porque tem lagarto ápodo, tem serpente e tem cobra cega. A cobra cega é basicamente
Anfíbio, são os anfíbios. Tá? Eles não são peçonhentos, não causam problema nenhum. No máximo, você vai levar uma mordida, tá? Mas eles apresentam dentes assim muito pequenininhos, não causa problema nenhum, tá? E eles estão associados à serrapilheira. Geralmente vivem enterrados não enterrados a grandes profundidades, né? Mas sob casca de árvore, ambiente úmido. Então, lembrando que os anfíbios, eles têm um controle osmótico, né? Um controle hídrico bem deficiente. Eles perdem muita água para o ambiente. Então, eles vivem em ambientes assim, muito úmidos. Eles não têm muitas adaptações para regular a perda de água para o ambiente. E aí eles são animais que também, em consequência disso, dependem do ambiente aquático ainda, principalmente para a reprodução, né? Então a gente consegue ver que a reprodução das pererecas, dos sapos, ocorre principalmente em épocas chuvosas. Então, para quem já foi visitar um açude, né, época de chuva, à beira de um córrego, uma água um pouquinho mais parada, é bem comum a gente ver essas margens cheias de girinos. Então, gatilho por quê, Marcelo? As fotos? Ah, perdão, não sabia. Mas então, passar rapidinho essa parte então. O, os girinos, eles eclodem dos ovos, né? Aqui um exemplo dos ovos. O desenvolvimento aqui do embrião, né, associado ao ovo, e a gente consegue ver as brânquias deles aqui, ó. As brânquias externas. Então, depois que eclode o ovo, tem uma fase de girino que ele vai se desenvolver por um tempo no ambiente aquático, e aí podem ter hábitos alimentares diversos de predadores, raspadores de fundo e tantos outros hábitos. A brânquia consegue, eles vão reabsorvendo partes do sistema respiratório, parte da cauda, né? A cauda também vai ser reabsorvida e passam a ter uma respiração cutânea e pulmonar. E aí é o que a gente chama de metamorfose. É um organismo que é praticamente um ser aquático e ele passa a ter um hábito terrestre ou semi-terrestre ou semi-aquático, ok? Ah, que bom, Marcelo. Então já vai ajudando, né, a superar um pouco desse trauma. Ainda bem que eu coloquei umas fotos que os bichos não são tão feinhos, né? Tirando essa. Aqui a gente tem, né, as cobras cegas, salamandras, os pererequinhos. E aí a gente, de forma geral, eles dependem do ambiente aquático ainda, principalmente para a reprodução. A pele é permanentemente úmida, porque a pele úmida auxilia eles nas trocas gasosas. Então, eles dependem da respiração, tanto pela pele, para eliminar grande parte do gás carbônico corporal, e a respiração pulmonar. Alguns desses organismos até mesmo não apresentam pulmões, né? Por exemplo, alguns ápodes, né? Algumas cecílias ou cobras cegas. Então é importante que
alguns deles chegaram a perder completamente os pulmões. Beleza? Tudo bem, pessoal? Estou passando rapidinho, né, para a gente seguir. Falamos então dos peixes, começamos a falar dos tetrápodes, né, a partir dos anfíbios. E agora, qual que é a diferença grande, evolutiva, que a gente tem dos anfíbios, para passar dos anfíbios para os demais vertebrados? O que vocês me falam? Desculpa, qual que foi a pergunta mesmo? Eu A, viajei. a diferença, né, evolutiva, morfológica, de comportamento que a gente pode observar nitidamente dos anfíbios para os demais tetrápodes, né? Que aí a gente entra no grupo dos répteis, aves e mamíferos. O que vocês podem me apontar de diferença morfológica, evolutiva, comportamental? Tem a independência do ambiente aquático, né? Certo? E isso se dá por quais motivos? O Kevin colocou aí, né? Acho que é o principal, talvez, né? Um Surgimento do... deles, isso. Eles, todo mundo que a gente vai falar agora são amniotas, ok? Ou seja, o ovo vai apresentar uma película, uma, uma estrutura protetiva que é o amnion, tá? E o amnion, ele impede a perda de água pelo ovo. E além disso, esses ovos passam a ter uma estrutura calcária mais rígida, né? Ou mais rígida ou mais coriácea. E esse ovo, ele permite, o ovo amniótico, ele traz algumas vantagens. Por exemplo, essa estrutura permite que o ovo seja maior, que ele não se desmanche, que ele não desmantele, ele tem uma estrutura rígida para suportar. Então, as fêmeas podem colocar uma quantidade maior de vitelo e o organismo, o embrião, se desenvolve melhor dentro do ovo e quando ele eclode praticamente formado já. Diferente do anfíbio, que ele eclode uma larva, essa larva vai se desenvolver por um longo tempo até chegar no estágio adulto. Tá? A hora que a gente compara um embrião, um recém-eclodido de uma ave, né, um pintinho, uma galinha, uma serpente, um jacaré, a gente vê um mini adulto lá. O animal já é completamente independente e vai se desenvolver sozinho. Ou seja, esse ovo, de um tamanho maior, aumenta a chance de sobrevivência desse embrião. Né? Além disso, ele pode ser depositado no ambiente afastado do ambiente aquático, no ambiente seco, não tem uma dependência da água. Né? E aí, os adultos não precisam da água para se reproduzir, porque a fecundação passa a ser interna. Se a gente lembrar, em anfíbio, a fecundação é externa. Os óvulos e os espermatozoides do macho são ambos jogados na água, ou em uma espuma gelatinosa, alguma coisa do tipo, mas externamente. Nos amniotas, grande parte deles, a fecundação é interna. Não depende do ambiente aquático para acontecer. Ok? Então, dentre essas características evolutivas,
permite uma maior independência da água, do ambiente aquático, para reprodução e desenvolvimento. Aí vocês podem perguntar, professor, mas os mamíferos não colocam ovos. Os mamíferos atuais não, mas os mamíferos ancestrais, os ancestrais dos mamíferos, são minhotas, a gente é minhota, e eles colocavam ovos também. A gente consegue até, atualmente, os monotremados ainda põem ovos. Os marsupiais e os placentários que não colocam ovos. E aí, quando a gente fala dos répteis atuais, né, a gente está falando dos aminiotas, então aminiota, réptil, ave e mamífero. Dentre os répteis, é isso mesmo, Kevin, monotremados, igual ornitorrinco e ecdna, para quem quiser procurar depois. É um bichinho tão estranho quanto os ornitorrincos, né? E é claro que eles só existem lá na Austrália. Ok? E beleza, então dentre os aminiotas a gente vai falar um pouquinho de répteis. Dentro dos répteis, você já sabe, né, que é um grupo parafilético, não vou ficar focando muito nessa questão evolutiva, né, de monofilia. Mas aí a gente tem os testudines ou quelônios, que são os cágados, jabutis e tartarugas. Lepidossáurea, que são basicamente lagartos e serpentes. E Arcosáurea, que são crocodilos e aves. Então, as aves estão num grupinho aqui dentro dos répteis. Beleza? E representam cerca de 7.000 espécies. Os répteis estão entre os animais mais bem adaptados à independência da água, até mais do que os mamíferos, porque em questão de excreção, aves e répteis podem excretar ácido úrico, né? Para quem já viu as fezes de aves, a ave não urina, né? A ave não produz urina, produz as fezes são meio pastosas, então é como se fosse fezes e urina junto, ok? Mas aí a urina ela é super filtrada e pelo fato dos répteis em geral, excretarem ácido úrico, que é menos tóxico do que a ureia, tá? Eles precisam gastar uma quantidade muito baixa de água para excreção, né? A ureia e amônia são as excretas mais tóxicas, né, que o corpo produz. Então, eles precisam ser diluídos e excretados rapidamente. Precisa de água para excretar. Os peixes, como vivem em ambiente aquático, eles excretam amônia. É bem comum animais aquáticos excretarem amônia, né? Animais terrestres podem excretar uma mescla de ácido úrico e ureia. Okay? E os répteis, de forma geral, tendem a excretar ácido úrico. E aí é aquela marca, aquela mancha mais branquinha quando a gente vê as fezes de uma ave. É um concentradinho de ácido úrico aqui. Então a gente já acabou meio que falando, né, das adaptações e características do ovo amniótico. Então esse ovo ele apresenta várias
membranas e proteções, né? Dentre elas o alantoide, o amnion e o corion. Tá? Além de tudo isso, ainda tem uma casca rígida ou uma casca que é coriácea. Por exemplo, alguns ovos de serpentes, eles não são quebradiços como ovos de ave, eles são coriáceos, né? Eles rasgam ao invés de quebrar. E, por fim, esse conjunto de características aqui, ó, permite que os répteis sejam, de fato, o primeiro grupo a ter uma total independência, os répteis, ou melhor, os amniotas, terem uma total independência do ambiente aquático, né? Tanto para reprodução como para respiração, reprodução, alimentação, ok? E aí dentro dos répteis, né, dos amniotas, falar dos testudines ou quelônios, que incluem 3 grupos principais. A gente tem um costume, assim, popularmente chamar todo mundo de tartaruga. Mas as tartarugas são exclusivamente 7 espécies apenas de organismos marinhos. Basicamente de marinho, mas tem alguns que podem ser de água doce também, né? Ou parcialmente de água doce. Então, só para a gente lembrar delas aqui, são 7 espécies no mundo apenas de tartarugas. E dessas 7 espécies do mundo, 5 ocorrem no Brasil, né? Que é a tartaruga cabeçuda, a careta-careta, tartaruga verde, que é a Chelonia midas, então aqui a verde, a cabeçuda, a tartaruga de couro, a tartaruga de pente e a tartaruga oliva, que é a menorzinha delas. Então, esses animais marinhos, né, de fato, são as tartarugas, tartaruga marinha. Os cágados, eles são de água doce, geralmente associados a rios e lagos. Eles têm o casco um pouquinho mais achatado e as patas, eles possuem membranas interdigitais entre os dedos. E que são diferentes dos jabutis. Então, os jabutis são basicamente terrestres, têm o casco mais arredondado, né? E as patinhas deles são como posso falar? Uns pilõezinhos, né? Termo bem estranho, mas nessa estrutura, mais ou menos assim, né? Os cágados e as tartarugas têm adaptações para nadar, enquanto os jabutis são exclusivamente terrestres. Beleza? E aqui a gente tem um corte longitudinal para ver a adaptação óssea dos testudines, dos quelônios. A gente tem é importante a gente perceber, a gente ver, né, que o casco deles, o que é o casco? É uma carapaça, né, sobre uma estrutura óssea. Essa estrutura óssea, ela se dá pela fusão das costelas com as vértebras. Então, a coluna vertebral mais as costelas e aqui embaixo tem o plastrão. Então, tudo isso está fundido também com a, a clavícula, né, e a pelve. Então, são animais assim muito particulares do ponto de vista assim, adaptativo e da estrutura óssea em geral.
Ok, gente? Alguma questão? Tranquilo? Falando dos répteis, a gente vai ter a ordem Lepidosauria, né, que são os esquamatas, incluem as serpentes e os lagartos, né? Aqui tem um exemplo de um lagarto ápodo. Então, essa ausência de pernas, a gente pode chamar eles de tetrápodes ainda, apesar de não terem pernas. Uma serpente é um tetrápode? Eu acho que sim, porque daí, tipo, se não fosse. É porque você não pode tirar, né? De dentro do grupo de onde ele veio. Isso, exatamente. Elas não apresentam pernas, mas o ancestral tinha pernas. Então, a ausência de perna ou de membros, né, é uma característica derivada, mas eles são tetrápodes ainda, tá? Por exemplo, as jiboias, elas apresentam remanescentes do que seria cintura escapular, cintura pélvica, de onde sairiam as perninhas dela, tá? Isso aqui não é uma jiboia, né? Mas algumas serpentes apresentam resquícios de cinturas escapulares e pélvicas. Então, mostrando que o ancestral teve, de fato, pernas. Tá? Beleza? Então, a ausência de pernas é uma estrutura, é uma característica secundária. Eles perderam as pernas secundariamente, mas não deixam de ser tetrápodes, porque a característica tetrápoda é uma característica ancestral. Não tem como voltar lá atrás e falar que ele não está dentro daquele grupinho. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente define o ancestral tetrápode, tá? Apesar de um grupinho daqui de dentro não ter pernas, se a gente volta com ele para cá, passando pelo ancestral, o ancestral tinha perna, então ele não deixa de ser tetrápode, ok? Ele não vai deixar de ser amniota, mesma coisa dos mamíferos. Não, não colocam mais ovos amnióticos hoje em dia, né? Mas eles não deixam de ser amniotas. O âmnion está presente, inclusive, associado à placenta durante o desenvolvimento do feto. E quando a gente fala de serpente, é sempre importante a gente pontuar a questão da dentição. Como que a gente consegue diferenciar alguns grupos de serpentes, né? Então, serpentes áglifas são aquelas que não têm presas inoculadoras. Então, uma peçonha ou uma presa inoculadora é um dente modificado, tá? E associado a uma glândula de veneno. Esse dente ele pode ser simplesmente um dente com um sulco, então, vamos supor que é um dente aqui, e aí ele pode ser sulcado, ou seja, o veneno ele vai escorrer pelo sulco, tá? Ou esse dente ele pode ser esse dente, essa peçonha,
ter uma abertura por onde esse veneno vai passar internamente e sair. É como se fosse uma agulha. Tá? Ou seja, dentre todas as serpentes, elas podem ter dentição do tipo áglifa, opstóglifa. Então, Kevin, aquela foto que você me mandou, né, ela provavelmente tem uma dentição opstóglifa, uma cobra verde ou uma cobra cipó. Ou seja, mesmo que ocorra um acidente ofídico, a peçonha está voltada lá para trás. Ó. Então, é muito difícil que o animal consiga inocular o veneno. Esse dente voltado aqui para trás, ele tem a função de quê? Não é matar uma presa ou inocular o veneno numa presa grande. Esse animal vai capturar uma presa, vai começar a engolir. Quando ele está engolindo a presa, ele consegue injetar o veneno com a presa lá dentro já. Então, por exemplo, se for um camundongo, um animal de pequeno porte, evita do animal ficar se debatendo muito e, sei lá, machucar o trato digestivo dessa serpente. Ok? E aí, outras serpentes do tipo solenóglifa ou proteróglifa apresentam presas na parte da frente, né? As presas proteróglifas são essas que eu falei para vocês, do tipo sulcada. Tá? Opa. Sulcada que eu comentei aqui. E as presas inoculadoras, por exemplo, das jararacas, cascavéis e surucucus. E agora a gente indo para o nosso penúltimo grupo, falando das aves. Né? As aves, elas têm a sua origem junto à crocodília. Vamos voltar. Então, eu já comentei isso outras vezes, mas se a gente for falar de quem que os jacarés, os crocodilos, são parentes mais próximos? De uma ave ou de um lagarto? Os crocodilos são parentes próximos das aves. Então, eles são parentes mais próximos de uma galinha do que de um lagartinho, né, de um teiu. Apesar deles parecerem, morfologicamente, eles serem mais semelhantes entre si, crocodilos e lagartos, do que crocodilos e aves. Mas tanto as aves como os crocodilianos estão dentro do grupo Archosaurida. E a origem das aves é algo bem interessante, né? Principalmente para quem gosta de paleontologia, estudar grupos extintos. Né? As aves têm uma origem comum com os dinossauros. Né? Todos eles descendem de uma linhagem Archosáurea. Né? Dentro dos Archosáurea, um grupo que é os crocodilianos para cá, e o grupo dos dinossauros. Os saurópodes, os ornitisquios, os terópodes, e uma linhagem de dentro dos terópodes, né? Os terópodes a gente está associado ao Tiranossauro Rex. Aqui, ó, a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Os terópodes basais, animais de sustentação bípede, né, que andam sobre dois pares de pernas. Então, desse grupinho aqui de terópodes basais, que
a gente vai ter origem às primeiras aves, né? A Archaeopteryx é conhecida como a primeira ave, tá? Archaeopteryx, por apresentarem penas simétricas. É uma ave, é um animal extinto. Mas aqui dentro a gente tem o Velociraptor, os, sei lá, diversos grupos que estão nessa faixa de transição entre um dinossauro típico, entre aspas, né? E, e as aves que a gente conhece atualmente. Então, até cogita-se, né, que o Velociraptor, que a gente vê nos filmes, eles já apresentavam penas ou protopenas também. Então, eles tinham mais um aspecto de uma ave, mais parecido com uma ave do que com um jacarezão. Exatamente, Kevin. Tem um compartilhamento genético muito grande entre eles. E, inclusive, as penas são derivadas de escamas dérmicas, né? As mesmas escamas dérmicas que cobrem o corpo dos répteis que a gente conhece, os crocodilos, têm placas dérmicas bem rígidas. A mesma origem das placas dérmicas, né, dá origem também, né, as placas dérmicas também dão origem às penas. Então, as penas é como se fossem pequenas placas, por exemplo, aqui. Então, ao invés dessa placa ela crescer para cá e formar como se fossem escamas, né, pensando a pele de um réptil, essas placas elas começam a crescer para cima e se ramificar. Essas ramificações dão origem aos vexilos das penas. Tá? Então, aqui é como se fosse a evolução das penas, como que elas vão se formando, inclusive com as bárbulas que formam. A hora que a gente passa a mão numa pena, em direção ao topo, a gente vê que ela fica toda unida. Né? Se a gente passa ao contrário, a gente vê que ela começa a abrir. Quando a gente passa ao contrário, as bárbulas elas se soltam, né? Como se fossem pequenos ganchinhos que unem um ramo da pena no outro. Tá? E aí, se eu perguntar para vocês, qual que é a função das penas, ou as funções das penas nas aves? Alguém? Eu acho que tem a ver com isolação térmica. Acho que também algumas especificamente para como é que a gente chama? Enfim, são estruturas para chamar atenção parceiro. Interessante. Está associado principalmente, né, as penas, elas estão associadas com a endotermia. O que é endotermia? É a produção de calor, ou uma melhor, manutenção da temperatura corporal constante. Né? O animal endotérmico, ele produz calor e esse calor é relativamente constante, a temperatura corporal é constante, não varia de acordo com o ambiente. Então, a partir das aves, a gente tem o evento de endotermia. A endotermia evoluiu dentro de um possível ancestral das aves. E acredita-se que a endotermia deve ter surgido juntamente em um dos grupos com penas, porque as penas ajudam a fazer uma proteção térmica.
no corpo da ave. Melhor do que isso é só a gente ver os pinguins, né? Como que essas penas ou as penugens conseguem proteger eles também de um frio muito grande, né? Então dá um isolamento térmico ao corpo. Então a primeira função evolutiva das penas foi isolamento térmico, provavelmente associado a um animal endotérmico. Porque se o animal é ectotérmico, qual que é a função de ter um isolamento térmico? Se ele justamente precisa ganhar calor do ambiente, né? Então, surgimento das penas, ele se dá antes de aves que voam, antes do voo. Então, a gente não pode associar diretamente a pena com o voo. Tá difícil. Então, a gente não pode associar necessariamente a presença de pena com o voo. A origem, a primeira função delas foi com manutenção térmica, isolamento térmico. Então, posteriormente, as penas permitiram o voo das aves, né? Tem uma importância muito grande para isso. Outras funções de chamar a atenção de parceiros sexuais, como vocês colocaram também, né? Auxilia na locomoção, principalmente no voo. E a coloração delas é importante em termos de reprodução, né? Então, penas coloridas, movimentação delas tem função de chamar a atenção de parceiro sexual. Então, aqui é um slide assim, só para a gente ver algumas das similaridades das aves com os terópodes, né? Os terópodes são esses dinossauros do grupo do Velociraptor, de animais bípedes, né? Até o Tiranossauro Rex é um terópode. Então a gente vê a perna de um galo, né? Uma ave atual, e a perna, que seria as falanges e metatarso de um Tiranossauro Rex. A gente vê a similaridade na estrutura dos ossos, na organização deles, postura, né, de um avestruz e de um terópode. A gente consegue ver aqui, por exemplo, a perna de um emu. A perna cheia de escamas, né? Então, essas aves ainda apresentam características basais associadas a esses ancestrais. Tá? E aí a gente tem algumas outras, várias características, por exemplo, o pescoço alongado, imóvel em forma de S, né? Um pé tridáctilo, postura digitígrada, ou seja, eles andam sobre os dedos, não sobre a, a planta do pé, né, sobre os dedos. Presença de ossos pneumáticos, ossos com um ar dentro, que deixa o animal mais leve. Enfim, um conjunto de características que permite a gente fazer essa associação entre as aves e o ancestral terópode. Ok? Então, assim, a próxima vez que vocês pensarem num dinossauro caçando sua presa, pensem numa galinha correndo atrás de um bichinho, de uma presa. Tá? Seria algo mais próximo possível dessa situação. E aqui, veio aqui para frente, né? Esse slide das funções das penas. A gente comentou, né? Função social, de comportamento, né? Função comportamental, homeotermia, aquecimento dos ovos, né? Proteção do ninho, e o voo também associado a elas.
Bom, dentre várias características que permitiram às aves alcançar o voo, os ossos pneumáticos é uma delas, a presença de um externo, né, a quilha com externo desenvolvido, onde esses músculos das asas vão se prender, dando sustentação, e por fim os sacos aéreos, associados à respiração das aves. A gente tem que passar rapidamente por todos os grupinhos, senão não dá tempo da gente falar de todos, né, gente? Por fim, chegamos nos mamíferos. É a ordem Mammalia, classe Mammalia, na verdade. Para a gente falar do ancestral dos mamíferos, a gente tem que ir lá na era paleozoica. Ok? Existia mamífero no Paleozoico? Não. A característica dos mamíferos, a ordem Mammalia, como a gente conhece, eles surgiram entre o Jurássico e o Cretáceo, aqui na era Mesozoica, né? Onde tem indícios dos primeiros animais placentários. Tá? Antes disso, a gente tinha animais que eram terapsídeos, né? Todos eles associados a um ancestral sinapsídeo. Ou seja, a diferença, a gente está pensando no ancestral amniota, né, lá atrás. Esse ancestral amniota deu origem a uma linhagem de apsida, que deu origem, posteriormente, às aves e os répteis, e uma outra origem dos sinapsídeos, que vai dar origem ao grupo recente dos mamíferos. Tá? Então, é como assim, ó, lá na base, a amniota, de um lado, aves e répteis, e do outro lado, mamíferos. Ok? Mas a questão é que a gente chama esse grupinho aqui que deu origem aos mamíferos de sinapsídeo, ou sinápsida. E aqui das aves, diápsida, que está associado a aberturas craniais. Tá? Di vem de dois. Então, aves e répteis têm um crânio com duas aberturas, enquanto que os mamíferos têm um crânio com uma abertura. Que abertura? Essa daqui, ó. Aqui atrás da abertura da órbita que compõe os olhos, né? Então, a abertura do crânio sinapsídeo está aqui. Depois ela se expande, né? Mas é onde a gente diferencia das aves e répteis do grupo dos mamíferos. Ó, não falei anteriormente, mas aqui a gente consegue ver. Aqui é o ancestral, tá? De um lado, então, origem os mamíferos, sinapsídeo, uma abertura, e do outro lado, répteis e aves com crânio diapsídeo, ó, duas aberturas. Interessante, né? Ou seja, a gente consegue diferenciar esses dois grupos de um ancestral amniota. Então, aquela ideia de que a partir de um anfíbio deu origem aos répteis, depois deu origem às aves, depois deu origem aos mamíferos. Isso está errado. Está completamente errado.
Então, esse ancestral amniota, ele está associado, ele é um grupo irmão. Se a gente for pensar os anfíbios, aqui, ó. Certo? Anfíbios de um lado, amniotas de outro. Dentro dos amniotas, mamíferos de um lado e diapsidas de outro. Aves e répteis, tá? Isso aqui é bastante coisa, gente, para a cabeça de vocês hoje, mas só para a gente conseguir entender um pouquinho dessa filogenia dos grupos. Ok, então os mamíferos. Os primeiros mamíferos eram animais basicamente noturnos, de pequeno porte, né, e onívoros. Então, o surgimento desses primeiros mamíferos se dá no momento onde os animais de grande porte, de maior diversidade, dominantes, eram diapsidas, né? Principalmente dinossauros, a ordem dinossauria, tá? Então eles têm uma origem de um ancestral com hábitos noturnos. É interessante isso. Então a visão ela é menos desenvolvida do que, por exemplo, o olfato e a audição, que são animais noturnos principalmente. Associado a isso, associado a esse comportamento, eles são a, a endotermia, ela se originou também independentemente nas aves e nos mamíferos, tá? E aí esse conjunto de características, né, de endotermia, cuidado parental, lactação, aqui a gente está falando de características dentárias, tá, gente? Isso tudo indica o início de lactação nos primeiros mamíferos. Tá? E aí é interessante também que a lactação, da mesma forma que a gente imagina que o surgimento das penas está associado ao voo, a lactação não se originou com a função de dar nutrientes a um bebê. A primeira a ideia, a hipótese associada à lactação é de que eram glândulas, né, específicas que produziam substâncias para a proteção dos ovos, né? Então, vocês lembram que os ancestrais dos mamíferos não eram placentários, eram animais que colocavam ovos. E essas glândulas produziam uma secreção como se fosse um antibiótico que produziam, que protegiam esses ovos, tá? Com o surgimento da placenta, o desenvolvimento de animais placentários, essas glândulas passaram a ter uma outra função, né? Ok? E aí sim, amamentar seus filhotes. Pessoal, então, assim, para fechar a aula de hoje, eu não consigo entrar em muitos detalhes com os mamíferos também, certo? A aula já fica extremamente pesada, mas mesmo assim, esses últimos slides aqui eu coloquei um conjunto de características para vocês poderem acompanhar, poderem fazer a consulta posteriormente. Então, principalmente características que definem, que caracterizam os mamíferos. Então, a gente consegue diferenciar um mamífero de
demais animais pela presença de pelos. Pelos e estruturas dérmicas, por exemplo, unhas, cascos, garras, estruturas em geral que são associadas à derme, né? Anexos dérmicos. Tem uma série de anexos dérmicos muito distintos nos mamíferos. E muitos deles são associados aos pelos. Então, a presença de um tegumento com glândulas diversas, incluindo glândulas sudoríparas, odoríferas, sebáceas e mamárias. E aí, por isso que tem hipótese de que as glândulas mamárias tenham se originado de glândulas sebáceas, odoríferas e sudoríparas. Presença de orelhas. Só os mamíferos possuem pálpebras e orelhas. E é interessante também que só os mamíferos possuem músculos faciais desenvolvidos. Então a gente consegue olhar para um primata, para um cachorro, para um felino e obter informações a partir das suas expressões faciais, dos músculos faciais. Então, a gente olha um cachorro, um gato e a gente consegue entender se ele está com raiva, se ele está em posição de ataque pela sua expressão facial, né? Quando ele mostra os dentes, né? A abertura dos dentes, eriçar a orelha, né? São expressões típicas de mamíferos e a gente não consegue olhar para uma galinha e saber se a galinha vai te atacar, se ela está raivosa, se ela está... Não, a galinha vai te atacar se ela vier correndo na sua direção. Aí já é tarde demais, né? Ela não dá sinais prévios. Quer dizer, vai levantar a asa, vai fazer sons, mas olhar para só a cara da galinha e saber se ela está com raiva, se ela está com dor, se ela está com pena, ou algum tipo de expressão ou sentimento, a gente não consegue ter essa sensação, né? Eles não exprimem sentimentos ou emoções a partir de expressões faciais, né? Isso é típico de mamífero, bem interessante. Adaptações dos membros para funções diversas, né? Por exemplo, correr, nadar ou voar, no caso dos morcegos. Coração com 4 câmaras, todos são endotérmicos, né? O sistema excretor bem desenvolvido. Apenas os monotremados apresentam cloaca, né? Nos demais mamíferos, principalmente os placentários, são duas aberturas, abertura genital e abertura excretora são separadas. Fecundação interna, né? Animais placentários, no qual os ovos se desenvolvem no útero. E os marsupiais apresentam uma placenta rudimentar. Então, nos marsupiais, o desenvolvimento embrionário inicia-se no útero da mãe e finaliza no marsúpio, fora do corpo. Então, o desenvolvimento começa intrauterino e finaliza extrauterino. E uma das características mais importantes é a produção de leite, né? A amamentação dos jovens. Bom, gente, assim, o conteúdo que a gente teria que passar para vocês em um quadrimestre todo, né? A gente tem um componente que chama zoologia de vertebrados, onde é basicamente falando de aves, répteis e mamíferos. Isso teriam 12 aulas para falar desses 3 grupinhos. Né? E mais um componente que seria só de peixes e anfíbios. Então, eu estou resumindo aqui para vocês o conteúdo de
120 horas de 2 componentes em uma aula de 1h30, 1h45 já. Ou seja, eu não tenho a pretensão de passar uma quantidade de informações muito grande para vocês serem especialistas no grupo. É mais essa abordagem comparativa para a gente, comparativa e evolutiva, para a gente ver o relacionamento filogenético entre os grupos, diferenças morfológicas, ecológicas, comportamentais de forma geral, tá? E dessa forma a gente finaliza a nossa aula e o nosso componente. Então, gente, a última atividade de vocês, eu já coloquei lá no SIGA, tá? Associada às nossas 2 últimas aulas. Então, basicamente, vocês vão fazer algo parecido com o que vocês já fizeram no trabalho anterior, tá? Dar o nome popular, nome científico de alguns organismos, né? Principalmente artrópodes e cordados. Então, pegando o grupo da última aula, tá? Que é basicamente artrópoda, e a aula de hoje, que é equinodermata e cordata. Então, vocês vão pegar alguns grupinhos, indicar qual que é o filo, quer dizer, pegar algumas espécies, indicar qual que é o filo, nome popular, nome científico, principais características morfológicas e ecológicas. E falar se o animal está na lista de extinção ou não. Então, vocês vão já ter uma ideia de como melhorar o trabalho, de acordo com as correções e feedback que eu dei na atividade anterior, né? Então, se atentem para a escrita taxonômica, como que vocês colocam de forma correta nome de espécie, né? Nome científico, nome popular, se atentem a isso também. Ok, gente? De fato, Rosângela, é muita coisa, muito conteúdo para pouco tempo. Tá? Mas eu estou disponibilizando os slides para vocês, a aula está gravada, vou colocar lá no YouTube e no SIGA também para vocês acompanharem depois, tá bom? Pessoal, mais para frente, caso vocês precisem montar uma aula sobre esse conteúdo, sobre zoologia em geral, tiverem dúvida de bibliografia, onde consultar, podem me procurar, tá bom? Assim, não só para o componente curricular, mas assim, na carreira acadêmica de vocês e na docência também, se precisarem de ajuda quanto a algo relacionado à zoologia, me procurem. E, por fim, uma dica para vocês pegarem uma parte mais importante de zoologia, cursem outros componentes. Esse daqui é muito raso, muito superficial. Então, tiverem a oportunidade de fazer diversidade animal ano que vem, façam, é muito importante. Pessoal, é isso. Então, tá tarde, né? Deixo à disposição quem tiver algum comentário, alguma sugestão. Marcelo, quiser comentar alguma coisa? Não, eu achei que diversidade animal tivesse sido descontinuado, mas não sei agora. Tá, a diversidade animal, ela não vai continuar na biologia, tá? Mas é um componente que continua no Base Ciências. Mesmo no novo currículo do Base Ciências, continua a diversidade animal, Ah, sim, faz tá? sentido. Tá. Obrigado. Para ciências biológicas, é um componente que vai ser optativo. Ele só saiu da grade de obrigatório da bio. Então, para quem vai para ciências biológicas, que já pode ter feito diversidade animal, pode aproveitar como optativo. Porque na bio a gente vai ter zoologia 1, zoologia 2, zoologia 3, zoologia 4. Que é zoologia 1 e 2, os invertebrados,
Zoologia 3 e 4, vertebrados. Beleza, gente? Tá, agora me veio uma outra dúvida. Se eu pegar um componente como optativo no BEI Ciências, que é um optativo nas ciências biológicas, eu posso fazer essa convalidação para valer como optativo lá? Se você cursou, por exemplo, diversidade animal uma vez, você está aproveitando ele para o BIC e para ciências biológicas, tá? Ecologia de ecossistemas. Ele é ele não lembro se ele é optativo do BIC, eu acho que é optativo. É obrigatório da ciências biológicas. Cursou uma vez, já eliminou, tá? O que É, você não pode, desculpa, pode falar. não, é que minha dúvida era justamente com a questão do optativo, mas não faz sentido, eu acho. Enfim. Tá. O que você não pode, por exemplo, é pegar um obrigatório do BIC e usar ele como optativo na bio, se ele não está na grade da bio. Então tem que estar no PPC do curso de segundo ciclo, caso vocês queiram migrar. Então, se está no PPC do segundo ciclo, você pode cursar ele a qualquer momento, que você vai aproveitar. O que não pode é se o componente não está na ementa, quer dizer, não está no PPC do curso. Ok, Marcelo? Gente, então, para fechar, queria agradecer a participação de vocês nas aulas, agradecer a paciência. Não deixem de fazer a atividade. Se alguém ficou com uma atividade de zoologia, pelo menos, pendente, que não conseguiu entregar, me mandem por e-mail. Né? Eu estava conversando isso com o Kevin um pouquinho antes da aula. Eu aceito atividade fora do prazo, com um decréscimo da nota, né? Com uma, um desconto, tá? Mas eu aceito ainda, não tem problema. E se tiverem dúvidas com relação a alguma coisa, me escrevam também. Vou tentar fechar as notas até o começo da próxima semana. Tendo necessidade de RCC, eu aviso vocês pelo cigarro, beleza? Então, fechamos oficialmente o nosso componente curricular. Alguma dúvida, alguma questão? Vou interromper a gravação.